Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu penso que nos dias atuais não haja ninguém que não esteja passando por lutas, por tribulações. Penso que não. Nós estamos saindo aí de uma pandemia, né? Pandemia não é nem epidemia, é pandemia, algo bem mais abrangente, que infelizmente levou algumas pessoas. Hoje, a estatística diz que poucas pessoas estão internadas pela Covid, mas um número bem maior de pessoas está internada pela complicação da Covid. Outros perderam seus familiares, enfim, aquela situação complicada, né, que nós temos passado aí. Independente disso, o que veio? Veio a carestia, né? Os fenômenos aí da natureza. Nós estamos aí há uns 3 meses sendo assolados, né, por chuva, por seca, por situações que vêm sobre a nossa vida para oprimir. Então, né, a alta do dólar devido à guerra. Então, a gasolina sobe. E subiu a gasolina, os produtos, né, do campo, que tem que chegar do campo na cidade, eles também aumentam. Então, há um arroxo geral sobre o povo, e o povo de Deus, então, precisa saber como lutar contra essas situações, como se posicionar diante dessas situações. É o que eu espero que Deus mostre a você nesta manhã, para abençoar a tua vida, porque nós fomos chamados pelo Senhor para passar por lutas, por dificuldades, como ele diz aqui, tende por motivo de toda a alegria. Então, é bem verdade que quando a luta vem, o problema vem, a dificuldade vem, nós não ficamos alegres. Pelo contrário, o que vem sobre o nosso coração é a tristeza, é o pesar, é a angústia. Mas precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, nos desvencilharmos dessas situações e caminharmos na direção que Deus quer dar para cada um de nós, porque Ele diz, né? A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, eu queria fazer um paralelo, falando sobre provação, e falar sobre o rei Davi, alguém muito conhecido, alguém que passou por situações de provação, situações de adversidade muito grandes. À medida, né, semelhante a cada um de nós que temos aqui passado por lutas. Agora, uma coisa interessante é que o que aconteceu com Davi? Davi era um jovem que estava lá apacentando o rebanho de seu pai, quietinho lá no campo, sem nenhum tipo de pressão, nada, estava ele lá trabalhando. Deus, então, chama Samuel e fala com Samuel, olha, vai lá, vou te mostrar uma pessoa para você ungir rei diante de mim. Amém, Samuel vai na casa de Jessé, pai de Davi, chega ali, Jessé passa perante Samuel todos os seus filhos, com exceção de Davi, e Deus diz, não chamei nenhum desses, não é esses que eu escolhi. Então, daqui a pouco, Davi chega na presença de Samuel e Deus diz, é esse daí. Então, é onde Samuel vai e unge Davi. A partir daquele momento em que Deus alcançou Davi, aquela calmaria, aquela paz, aquela tranquilidade, ela fugiu da vida de Davi. Ela fugiu. E é isso exatamente que acontece com cada um de nós. À medida que nós estamos ali caminhando em nosso pecado, às vezes as coisas dando certo, muitas das vezes até também passando por lutas e tal, mas quando há uma unção de Deus sobre a nossa vida, quando há um propósito de Deus em nos abençoar, certamente dificuldades vão se levantar. E é isso que nós precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, saber lidar com isso, saber caminhar diante de Deus, porque nós fomos chamados para a vitória. Amém, meus irmãos? Nós fomos chamados para ser pessoas triunfantes em tudo aquilo que Deus determinar que nós possamos fazer. E assim, é onde muitas das vezes vem a luta, vem a dificuldade, pessoas não sabendo lidar com essas situações, elas
começam a murmurar. O povo de Israel, no deserto, ele viu a dificuldade. O que ele fez? Ele começou a murmurar. Começou a murmurar e Deus se irou. E aqueles que murmuraram ficaram no deserto, não alcançaram a bênção de Deus, que era entrar em Canaã. Então, é onde nós precisamos, em nome do Senhor nosso Deus. Tem pessoas nesta manhã nos ouvindo, certamente em casa, passando por lutas, por dificuldades. Saiba que a tua luta não é para te derrubar, não é para fazer você sucumbir. Pelo contrário, é para que você ganhe experiência e ande diante de Deus triunfante, sabendo que a luta vem, a dificuldade vem, o problema vem, mas o poder de Deus sobre a tua vida, ele é muito maior. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao texto de 1 Samuel, capítulo 18. Olha só que coisa interessante aconteceu com Davi. 1 Samuel, capítulo 18, no verso 6 a 9. Ele diz: quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que quando Davi foi ungido perante Deus para que fosse rei sobre Israel, porque Deus havia rejeitado Saul, Davi ficou alternando entre estar no campo e estar na presença do rei, porque o rei, ele passou a ser afligido por um espírito que causava a ele um desconforto muito grande. Então, o que aconteceu? O rei solicitou que alguém pudesse estar na presença dele para que fizesse alguma coisa, para que aquele sofrimento passasse. Alguém que tocasse uma harpa, alguém que tangesse uma música, para que ele pudesse, então, ser livre daquela dificuldade. E aí alguém falou: não, eu conheço Davi. Então, Davi foi posto na presença do rei. Olha como acontecem as coisas. Davi era um jovem lá no campo, escondido, esquecido, não conhecido. Mas a partir daquela unção de Deus sobre a sua vida, Davi já começou a mudar a sua vida e já estava na presença do rei. E ali então é onde Davi, ele começou a prosperar diante de Deus. E num determinado tempo em que Davi estava na sua casa, seu pai chama Davi e fala com Davi: olha, vai no campo, Israel estava em guerra. Leva lá mantimento para teus irmãos, procura saber como eles estão e vai lá ver como é que estão as coisas. E Davi vai. Quando Davi chega no campo, na frente de batalha, alguém diz para ele que havia um gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo e que quem vencesse aquele gigante teria grandes riquezas, a família de seu pai seria isenta de impostos e, de quebra, ele ainda ia casar com a filha do rei. Quando Davi ouviu aquilo, os olhos dele cresceram, a pupila piscou e ele disse: é comigo mesmo. E aí o que Davi faz? Davi vai e mata aquele gigante. Mata aquele gigante. A partir dali, Davi foi feito escudeiro do rei. Daqui a pouco mais, aí a sua vida mudou completamente. Ele já saiu do campo, já ficou na presença do rei. E ali, então, ele começou a ser mandado para fazer as suas entradas e saídas militares, e onde ele lograva êxito. Onde ele chegava, as coisas aconteciam. Onde ele chegava ali, ele vencia aquela batalha. Então, isso acontece conosco também. Quando nós somos chamados por Deus, as coisas começam a dar certo em nossa vida.
Mas só que há um caminho também de provação, que nós precisamos passar, porque esse caminho ele é necessário na vida de cada um de nós. Então, o que aconteceu? Aí aconteceu isso que nós relatamos aí em 1 Samuel, capítulo 18. Se o telão puder projetar para mim de novo, eu agradeço. 1 Samuel 18, verso 6. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos, danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então, era ali Deus preparando Davi para que Davi pudesse se tornar esse homem vitorioso que nós fomos, que ele foi, que nós somos, né? Nós somos vencedores. Quem é vencedor aqui comigo? Diga nesta manhã, amém. Nós somos vencedores pelo poder do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. Então, é onde ali começou também a luta de Davi, começou a sua perseguição. E Davi, então, ele perseguido, ele teve que fugir para o campo, ele teve que pegar seu pai e sua mãe e pedir a alguém que os guardasse em segurança para que eles não fossem mortos. Davi passou por toda a sorte de perseguição. E uma coisa interessante, em todos os caminhos que Davi andou, ele não entrou por atalho. Ele sempre se manteve firme diante de Deus, fazendo as coisas como tinha que ser feito, segundo as normas. Davi não transgrediu as normas. Ele sempre fez as coisas como Deus colocava em seu coração para que ele fizesse. Num determinado momento em que Davi, sendo perseguido por Saul, Davi se ajuntou a ele 400 homens, diz a palavra, endividados e amargurados de espírito. Esses homens se ajuntaram a Davi no campo, eram fugitivos também, e Davi então se tornou líder sobre eles. Amém. Saul então começa a perseguir Davi, e esse bando começa a se deslocar daqui para ali, de lá para cá, e num determinado momento, eles estavam dentro de uma caverna, ali escondidos. E Saul, na guerra, fala o texto que ele desejou aliviar o seu ventre, e ele entrou naquela caverna. No que ele entrou na caverna, alguém disse para Davi, aí é Deus colocando em tuas mãos o teu inimigo, para que você o mate. Só que Davi falou, não vou estender minhas mãos sobre o ungido do Senhor. Mas o que Davi fez? Cortou um pedaço do manto de Saul, ficou com ele. Quando Saul saiu, que chegou numa outra distância confortável, de segurança, Davi então falou com ele, olha, o rei está me perseguindo, mas aqui, Deus colocou você à mercê da minha espada, mas eu não quis fazer nada contra você, porque eu não tenho nada contra você. Estou aqui sofrendo, mas inocente diante do Senhor nosso Deus. Amém. O tempo passou, aí Saul reconheceu que realmente não era assim, mas daqui a pouco mais, volta Saul a perseguir Davi. Numa determinada situação, está lá o exército de Saul acampado, e Saul dormindo num determinado ponto, sua lança cravada perto dele, sua bilha de água do lado, e todo o seu exército ao redor. E Davi então entra ali corajosamente naquele meio, pega a vasilha de água do rei, pega a lança do rei, e vai embora. E depois, quando o rei acorda, Davi fala, olha aqui, mais uma vez eu poderia ter matado a você, mas eu não fiz isso. Não fiz. Por quê? Porque eu temo ao Senhor. Então, isso ensina para nós uma coisa interessante. Vamos passar por lutas? Sim, vamos passar por lutas. Vamos passar por tribulações? Sim, vamos passar por tribulações. Agora, não é lícito entrarmos por atalhos.
Não podemos tomar atalhos, temos que realmente sofrer aquilo que Deus tem permitido que nós soframos, mas sabendo que há uma unção de Deus sobre a nossa vida. Uma coisa interessante, a palavra fala que o Espírito Santo, ele testifica conosco que somos filhos de Deus. Esse tipo de luta, de dificuldade, de problema, ele é bom, porque à medida que a situação aperta contra nós, que nós fazemos? Vamos à oração, vamos colocar diante de Deus aquilo que nós temos necessidade, e daqui a pouco mais, Deus fala ao nosso coração e nos fortalece, e nós então podemos caminhar onde Deus então vai nos conduzir, vai nos alentar. O livro de Abacuque, ele fala, né? Vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Meus irmãos, esse é um segredo muito grande para você que está deprimido, para você que está entrando em depressão. Você tem dois caminhos: ou você valoriza a tua tristeza e você vai afundar, ou você traz à tua memória aquilo que te pode dar esperança. Você muda o teu pensamento, você muda a qualidade da tua vida, e à medida que você traz à memória o que te pode dar esperança, então você já começou a sair daquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu penso que muitas pessoas hoje estão aí entregues à depressão, entregues à tristeza, entregues à desesperança, simplesmente porque elas têm focado na adversidade. Elas não estão vendo as possibilidades. Meus irmãos, nós somos servos do Deus vivo. Nós somos servos daquele que venceu a morte. Então, é onde nós não podemos deixar que circunstâncias, que situações desfavoráveis venham sobre nós e nos abatam de forma alguma. Nós precisamos, sim, a cada dia, entender, há uma unção de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Há uma unção de Deus sobre a tua vida. Você vê que quando Davi, ele estava lá quietinho, lá no canto dele, tratando das suas ovelhas, seguindo sua vida. Só que Deus falou: meu filho, mas eu quero você perto de mim, vem para cá, aqui eu vou trabalhar com você. E foi o que ele fez conosco. Cada um de nós está aqui na presença de Deus. Graças a Deus, o Senhor nos achou e nos trouxe para que pudéssemos estar na presença dele. Agora, as lutas vêm? Sim, as lutas vêm. As dificuldades vêm? Sim, as dificuldades vêm. Agora, a vitória também vem. A seu tempo, ela chega em nossa vida. A Bíblia manda que perseveremos e não desfaleçamos para que possamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, Davi permaneceu ali, esperando em Deus. Tem um momento em que, quando Davi poderia ter matado a Saul, ele fala para o seu companheiro, falou: não, de repente Saul, ele vai para a batalha e vai morrer, ou vai chegar a hora dele, Deus vai recolher, ou vai acontecer alguma coisa e ele vai morrer. E aí eu vou estar livre dessa perseguição. Então, isso nos ensina uma coisa, a qualidade daquilo que nós falamos, porque você fala aquilo que você acredita. Se você se torna uma pessoa negativa, nada para você está bom, ninguém gosta de você, as coisas ruins só acontecem contigo, é lógico, você só vai ter derrota. Agora, quando você muda a tua qualidade de pensamento, você vai começar a falar coisas boas. É o caso, como o pastor Sandro pregou, de Abraão. O menino, a lenha, o fogo e o machado. Mas, papai, cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? Abraão falou: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Mas antes disso, ele tinha falado para os seus servos: olha, eu e o menino vamos lá, nós vamos adorar, e uma vez tendo adorado, nós vamos voltar.
Então isso é muito profundo, muito profundo. Aquilo que nós cremos é o que nós falamos. Então, quando você começa a murmurar, certamente você está falando daquilo que você crê. Você não crê na força de Deus, você crê, infelizmente, na força do fracasso. Não é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus espera que nós foquemos naquilo que Ele já fez, que Jesus já fez por nós. Naquela cruz, Ele venceu. E Ele tendo vencido, nós também somos vencedores. Só que essa vitória ainda não se manifestou em nossa vida. Mas a seu tempo ela vai se manifestar. Amém, meus irmãos? Vai se manifestar na tua vida. Você tem que ficar firme até que Ele possa completar aquilo que Ele iniciou sobre a sua vida. E assim foi que Saul sai para a guerra e ali Saul vem a morrer. Morreu Saul, morreu seus filhos, todos morreram, louvado seja o nome do Senhor. E Davi, então, fica ali quietinho. Aí acontece que aqueles guerreiros de Saul, que perderam a guerra, né? Eles foram a Davi e ungiram Davi rei sobre Judá. O interessante desse relato é que Davi, ele não fez nada para que ele fosse ungido rei. Pelo contrário, ele se manteve na sua posição. Ele se manteve no caminho que o Senhor estava dando para que ele andasse. E aí, o exército vem e diz, poxa, você que fazia as entradas e saídas, era você que vencia conosco, então, nada melhor que você ser nosso rei. Mas só que ali estava se cumprindo uma parte daquilo que Deus havia prometido a Davi. Uma parte, porque Deus estava chamando Davi para ser rei sobre Israel, não só sobre Judá. E diz o texto que Davi ficou ali 7 anos reinando sobre Judá. No final de um tempo, o pessoal de Israel vem e unge então Davi sobre todo o Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa. O Senhor não faz obra pela metade na tua vida. Amém, irmãos? Deus não faz obra pela metade. Aquilo que Ele iniciou, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele te prometeu, vai chegar a você. Você precisa fazer alguma coisa, ir lá em Brasília, falar com o presidente Bolsonaro, procurar o Arthur Lira, me ajuda aí. Não. Você não precisa fazer nada disso. Você só precisa se manter firme na presença de Deus. E um segredo espiritual, eu vou passar para você nesta manhã. Segredo espiritual. À medida que a luta, que a dificuldade vier, vai para a Bíblia, vai orar. Vai pedir, vai para a Bíblia, vai ler a tua escritura. Por quê? Porque ali você vai ter uma direção de Deus sobre tudo aquilo que está acontecendo sobre você. E o segundo passo é o passo da oração. É você orar, é você colocar aquelas situações na presença de Deus. Porque a palavra fala, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, é onde são segredos espirituais. Tem pessoas que elas entram pela murmuração, elas vão por atalhos. Tem uma ilustração, que fala, várias pessoas carregando uma cruz, e aí sente que a cruz está pesada, ele vai e corta um pedacinho da ponta, e continua a caminhada. Lá na frente, a cruz continua pesada, ele vai e corta outro pedacinho da cruz, e ele vai andando e vai cortando um pedaço, cortando um pedaço, cortando um pedaço. Mas só que chega lá na frente, há um abismo. Aqueles que vieram com a sua cruz intacta, alguém disse, rapaz, se eu colocar a cruz aqui, é uma ponte, e eu passo para outra etapa. E assim ele fez, e passou para outra etapa, os outros vieram com a sua cruz intacta, colocaram ali, passaram também, mas e esse que cortou a sua cruz? Não tinha como, se ele fosse tentar fazer alguma coisa, aquela cruz não tinha como salvá-lo, não tinha como ele passar e para uma segunda etapa. Então ele ficou preso naquela primeira, por quê?
porque não teve sabedoria. Então, nós precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, ser pessoas de leitura da nossa Bíblia. Lê a Bíblia. À medida que você lê, Deus vai te orientar sobre o caminho a seguir. E à medida que você orar, Deus vai ver a tua fé, vai ver a tua confiança, porque uma coisa eu posso fazer ante a adversidade. Ou começo a murmurar e reclamar das circunstâncias, ou começo a declarar diante de Deus, eu creio, Deus há de mudar essa situação e em tempo oportuno, essa situação vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é onde aquele sofrimento de Davi, meus irmãos, Davi, ele esteve entre a morte, porque o próprio rei, por 2 vezes, lançou uma lança sobre ele, ele se esquivou para não morrer. Depois esteve no deserto, fugindo daqui, fugindo dali. Alguém traiu ele, ele estava num determinado lugar. Alguém foi lá e falou com o rei, ele está lá, em tal lugar assim, assim. O rei foi lá para pegar ele, mas ele fugiu. Teve que pegar seus pais e levar para um local seguro. Toma conta de meus pais aí para que eles não sejam mortos. Você pode imaginar o grau de insegurança que Davi estava exposto. Aí hoje, muitas das vezes, nós falamos, a minha situação, você não sabe, você está falando, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Meus irmãos, a Bíblia relata pessoas que passaram por situações, e naquela época era a vida, ou vive ou morre. Não é o nosso caso hoje, né? Graças a Deus que não é assim. Muitas das vezes a gente pode estar passando por uma situação muito difícil, mas nós estamos correndo o risco de morte, nós estamos correndo o risco de sermos mortos por causa da nossa fé. Graças a Deus nós vivemos num país onde nós podemos chegar no meio da rua, cantar louvores, orar, está tudo bem, mas tem lugar em que a pessoa precisa se esconder para poder fazer a sua oração. Então nós temos que agradecer a Deus, temos que ser gratos por aquilo que o Senhor fez sobre a nossa vida. Aí, quando Davi alcançou a sua vitória, ele escreveu o Salmo 18. Ele escreveu o Salmo 18. E eu fiz questão de trazer minha Bíblia revista e atualizada, porque ela tem um histórico antes do texto. A Sociedade Bíblica deu o título de Vitória e Domínio, e diz o seguinte, um trechinho antes do Salmo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse, então você vê que Davi, quando venceu, ele externou aquilo que estava em seu coração. Então eu digo a você, cuidado com aquilo que você tem no seu coração, porque essa é a essência da tua alma, é a essência daquilo que você crê, e você tem que ter sabedoria naquilo que você guarda no teu coração, tem que ter, porque do teu coração está a tua vitória ou está a tua derrota, provém do teu coração. Você não depende de circunstância, não depende de pessoas, não depende do decreto presidencial, não depende de nenhuma dessas pessoas. Não depende do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu vizinho, não. Você está debaixo da palavra de Deus, da vontade de Deus, da direção de Deus, para que se cumpra na tua vida aquilo que Ele deseja que se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos ver aquilo que está em nosso coração. O que está no teu coração nesta manhã? O que move você nesta manhã? O que move você? O que faz com que você se levante e vá para o teu dia de trabalho? Nós precisamos entender isso. Entender. Temos que ter em nosso coração gratidão. Temos que ter gratidão por aquilo que Deus faz sobre nós. Por quê? Porque Deus ele quer o melhor para nós. Esse melhor, a seu tempo, ele vai chegar em nossa vida. E depende muitas das vezes de nós. É como a gente ontem no culto estava falando sobre vigiar. Vigia. E a pastora Sandra, ela fez
uma ilustração muito boa sobre você está em casa doente, você liga para a farmácia, você pede um remédio, mas só que teu interfone está escangalhado. Então você vai precisar estar tomando conta da hora que o motoboy for levar a sua encomenda. Você tem que estar atento, tem que estar percebido da hora que o motoboy vai ali chegar com a tua encomenda. E uma coisa interessante, esse remédio, ele só serve para você, porque ele foi comprado, foi pedido segundo a tua necessidade. E muitas das vezes pode acontecer de você estar ali desapercebido, o motoboy chega, procura, eu vim aqui entregar, não, mas não sabe de quem é, não, tá? Então, ele volta, e aquilo que era teu, que ia aliviar a tua vida, daquele sofrimento, retorna, e aí você vai ter que esperar todo aquele circuito de novo, dele ter que cumprir tudo aquilo que ele tinha que cumprir, para quando chegar a tua vez de novo, ele voltar lá para te entregar. Então, nós temos que ter sabedoria naquilo que nós fazemos. Não podemos deixar que circunstâncias envolvam a nossa vida, não podemos nos envolver com outras coisas que nos tirem a atenção daquilo que Deus está fazendo sobre a nossa vida. E Davi, então, ele agradeceu a Deus. Verso 18, capítulo 18, verso 1 e 2. Olha o que Davi falou, que ele externou, que estava em seu coração. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Meus irmãos, olha quanto adjetivo Davi atribuiu a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é coisa maravilhosa demais, que ensina a cada um de nós. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Se você ama o Senhor, você vai aceitar aquilo que Deus traz sobre a tua vida, ainda que seja um peso para você até um tanto forte, né? Um peso pesado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Aí ele diz, o Senhor é a minha rocha. Ele não vai afundar, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela. Cidade de refúgio, onde foi pregado sobre isso no Congresso de Diáconos? A cidade de refúgio era a cidade onde o refugiado chegava e ali ele tinha segurança. Ali ele não era acusado, ali ele não era perseguido, ali ele era seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, a minha cidadela, o meu libertador, aquele que vai me livrar dessa situação difícil que eu estou. Aleluia. O meu Deus, aquele que opera milagres sobre a nossa vida, o meu rochedo em que me refugio, aleluia, é a caverna de Adulão, onde Davi se escondeu, aleluia, o meu escudo, adereço de proteção, louvado seja o nome do Senhor, a força da minha salvação, o meu baluarte, a minha bandeira, aquele que eu exalto, louvado seja o nome do Senhor. Então, são coisas que nós precisamos ter em nosso coração, não permitir que a desesperança, que a impossibilidade, aquilo que a pressão do mundo traz. Meus irmãos, eu venci essa Covid como? Quietinho dentro de casa, vendo pelas redes sociais, os cultos, os devocionais, ali quietinho. Nós tínhamos em casa o sapato para ir para a rua, minha esposa chegava do trabalho, já estava lá a roupa de casa preparada, ela já vinha, entrava no banho e tomava o banho, mudava aquela roupa já ficava ali e já mudava a roupa, e enfim, vencemos a Covid como? Nos precavendo ali, nos protegendo, louvado seja o nome do Senhor. Então, é onde nós, como pessoas que nós somos, precisamos, em nome do Senhor nosso Deus, realmente ter essa sabedoria, saber como lidar
com as circunstâncias que têm vindo sobre a nossa vida. E aí a pandemia praticamente já terminou, mas isso não significa que não se deva ter cuidado, temos que ter a nossa cautela, e assim é na vida. Precisamos, vencemos, mas quando você vencer uma luta, saiba que já está se levantando outra ali na frente para você tornar a vencer, sabendo que você é vencedor. Agora, o Senhor, Ele é aquele que nos alcança e nos abençoa. Aí o verso 16, capítulo 18, verso 16, também fala algo interessante, que é o que Davi cria e aquilo que ele externou. Verso 16, do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Ou seja, Davi não pediu escada a ninguém emprestada. Davi não pediu lá um guindaste, vem cá, me puxa daqui. Não. Deus, ele estendeu a mão e tomou a Davi daquela situação. Tirou-me de muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Meu irmão, a luta que vem sobre você, ela certamente é muito maior do que você, muito maior. Mas e o nosso Deus? Ele é muito maior do que a luta. Ele é muito maior do que a dificuldade. Então, é nisso que nós temos que ter a nossa confiança, saber que o nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Aleluia! Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Meus irmãos, eu quero fazer aqui um parênteses aqui. É pela ação de Deus que Ele traz sobre nós a nossa vitória. Mas depende da nossa posição, do nosso posicionamento. Se nós começarmos a murmurar, como eu falei, se nós virarmos as costas, se nós não aceitarmos aquilo que está acontecendo, o Senhor não vai se agradar de nenhum de nós. Então Ele diz, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Por quê? Porque Davi lutou segundo a norma, conforme o apóstolo Paulo manda. Tem que lutar segundo a norma. E você conhece a norma lendo a Bíblia. Ouvindo aquilo que Deus fala para você. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Isso é muito profundo. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Volto a dizer, não é por mérito teu, nenhum de nós tem mérito e diz, eu fiz e aconteceu. Não, é pela misericórdia de Deus que nos alcança e nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 28, ele fala algo tremendo, que você precisa estar atento para isso nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 28, ele diz, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. O Senhor Deus derrama a luz nas tuas trevas nesta manhã. Você em casa, você que aqui está, que está passando por lutas e por dificuldades, saiba que Deus derrama a luz nas tuas trevas. E à medida que Ele derrama a luz nas tuas trevas, Ele te dá sabedoria para que você possa vencer, para que você possa alcançar aquilo que Ele tem preparado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabia o que estava acontecendo com Davi. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Mas eu pergunto, Davi, porventura sabia aquilo que ia acontecer com ele no dia seguinte? Não, ele não sabia. Ele fugia, ia para lá, para cá, daqui para lá, tal, procurando criar as condições para que pudesse estar de pé diante de Deus, para que a vontade de Deus se cumprisse sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele termina o seu louvor a Deus, a sua gratidão ao Senhor, no verso 49. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei.
e usa de benignidade para com o seu ungido. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, que nós precisamos glorificar. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Meus irmãos, só um coração grato pode agradecer a Deus por estar na situação de adversidade. Só o coração grato. Agora, há um propósito de Deus sobre a nossa vida quando vem o sofrimento? Há. Vamos ver Romanos capítulo 5. Eu gosto muito desse texto. Já falei sobre ele várias vezes, vou falar mais uma vez. Romanos 5, verso 1, ele diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então você veja que a situação que Davi estava passando era para fortalecimento. É para que ele pudesse dar testemunho daquilo que Deus fez sobre a sua vida. É para que ele pudesse exercitar a perseverança. E o texto fala, justificados, pois, mediante a fé. Nós só seremos justificados diante de Deus mediante a nossa fé, nossa confiança naquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus, nós temos paz com Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Então você permaneça firme ali naquela situação difícil que Deus está trazendo sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então nós vamos para o texto. Amém. Deixa eu beber uma aguinha. Amém. Então a gente volta para o texto de Tiago. Ele diz, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Aí você diz, puxa, mas eu estou aqui com perigo de morte, como é que eu vou ficar feliz com uma situação dessa? Mas na realidade, o ensinamento que aquela situação traz sobre a tua vida é para fazer com que você realmente esteja feliz, esteja alegre. Porque, meus irmãos, não há nada mais gratificante do que nós sabermos que estamos passando por uma luta e o Espírito de Deus, Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele vem ao nosso coração e nos reanima. Quem já passou por essa experiência aqui nesta manhã? Eu penso que todos nós já passamos por essa experiência de estar sofrendo, lutando, com dificuldade, perseverando, e o Espírito Santo então vem e fala, olha, continua, o caminho é esse mesmo. Você está passando por luta, mas eu estou vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Como de fato Deus vê. Você que nessa manhã está triste, desesperançoso, sem perspectiva de futuro, saiba que Deus conhece o teu coração e tem preparado para você uma grande vitória. Deus tem preparado a tua vitória. Então, somente você tem que começar a acreditar nisso, a ter fé. Confiar que Deus vai trazer sobre você aquilo que Ele deseja trazer, que é a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, de alcançar a vitória. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus que é assim. Para fechar, vamos a 1 Pedro, para a gente terminar. Já estou caminhando para o final.
1 Pedro, capítulo 1, verso 6, melhor dizendo. Aleluia. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Meus irmãos, é muito profundo isso. É muito profundo. Você vê que esse texto de Pedro, vou voltar aqui para a revista atualizada, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Você vê que Davi, ele levou um tempo sofrendo, mas foi um breve tempo. Nós também estamos aí sofrendo por um breve tempo. A eternidade, ainda essa manhã eu estava vendo um arquivo que mandaram, uma corda que ela vai do infinito ao infinito. E um pedacinho vermelho que era a nossa trajetória na Terra. Interrompido ali, continuava pela eternidade. Ou seja, a nossa permanência na Terra era muito pequena. Não é nem uma gotinha, é muito pouco, em função da eternidade que nós fomos chamados para viver. Entenda isso, você que me ouve de casa, você que aqui está nesta manhã, aquilo que está proposto para você é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo para a eternidade, é algo, não é para hoje, eu vou alcançar a minha vitória, amanhã eu não sei o que vai acontecer, não. Deus nos chama para aproveitamento, para que possamos estar para sempre com Ele. Aí ele diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E ele diz, nisto exultais. Você sabe o que é uma exultação? É você dar pulo, é você dar brados de alegria, é na presença de Deus, por aquela situação tremenda que está tentando te aprisionar, mas não pela situação, pela graça de Deus que está sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, o valor da tua fé, ele precisa ser confirmado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Muito mais preciosa do que o ouro perecível. Muito mais preciosa a fé do que um caminhão de dinheiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar passando uma situação tremenda de dificuldade. À medida que você persevera diante de Deus, você sabe por que Deus deseja e manda que você se alegre? Porque você vai ser pessoa que, vencendo essa dificuldade, você vai ter uma experiência tremenda, você vai ter um conhecimento de Deus tremendo, profundo. E você vai então poder levantar pessoas que estão ao teu lado, necessitadas, precisando de uma palavra. Quantas pessoas tem ao nosso redor precisando de uma palavra? Esse problema de pandemia levou quantas pessoas a tentarem, pensarem em suicídio, em desistir da vida? As estatísticas falam que o número de pessoas com depressão é imenso hoje. Então você de repente tem uma pessoa ao teu lado que ela não fala, mas ela está ali decidindo entre a vida e a morte. E você tem que ter uma palavra para essa pessoa. Você tem que ter uma palavra, você tem que dizer para ela, se levanta porque Jesus é vivo. Jesus está vivo, Ele permitiu que eu passasse por lutas, por dificuldades, mas eu estou aqui, estou de pé, eu venci, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Então, é por isso que Ele fala, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações,
Por quê? Porque passando pela provação, você vai ter como sustentar pessoas que precisam ser sustentadas. Agora imagina aquele que sem sabedoria começa a resmungar. Puxa, você viu? Que situação difícil. Mas isso só acontece comigo. Eu não sabia, eu não ia fazer porque eu sabia que não ia dar certo. Você sabia que não ia dar certo, por que você fez? Para receber derrota? Não. E aí uma pessoa dessa se junta a outra, e em vez de levantar, ele derruba. Ele derruba. E é isso que Deus quer? Que a gente, sendo vencedor, se deixe levar pela derrota? Não, de forma alguma. Nós somos vencedores, meus irmãos. Nós somos vencedores. O poder de Deus está sobre a nossa vida. A seu tempo, Deus vai fazer cumprir em nossa vida o que Ele deseja que se cumpra. Creia nisso. Comece a declarar isso. Não, Deus é por mim, Ele vai me dar vitória. Essa situação ela vai mudar. Agora está difícil, mas amanhã eu vou alcançar a minha vitória. Hoje eu necessito de me esconder, de evitar, de não estar junto, mas amanhã eu não vou mais ter necessidade disso, porque Deus vai mudar a minha situação. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz: o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando Deus se revelar na tua vida, você vai agradecer. A quem, não havendo visto, há mais. Aleluia, nós não temos visto, né? Pela fé, eu vejo a Jesus. Não sei se você já entendeu isso. Pela fé, eu vejo o Senhor. Deus, Ele apareceu, meus irmãos, algumas vezes a Salomão. Deus apareceu a Salomão. Deus, hoje, Ele aparece para nós e Ele fala. Deus, hoje, Ele fala audivelmente ao nosso coração. Isso faz com que tenhamos fé. Isso faz com que tenhamos confiança. Isso faz com que tenhamos alegria diante do Senhor nosso Deus. Aleluia, a quem não havendo visto há mais, no qual não havendo agora mais crendo, exultais com alegria indizível. E ele bota a palavra exultais de novo. Exultação, alegria profunda. Louvado seja o nome do Senhor. Exultais com alegria indizível. Imagina uma exultação com alegria indizível. É coisa profunda demais. Louvado seja o nome do Senhor. E cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Saiba que a aprovação da tua fé, quando você for aprovado, aquilo ali está confirmando a salvação da tua alma. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Quem recebe essa palavra nesta manhã? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar.